fazer uma pergunta para vocês aqui, só deixa perdoem a minha memória, eu esqueci o nome de vocês. Tamires. Tamires e Dani. Dani. A Tamires começou recente, né, Tamires? Faz um mês. Isso, nós conversamos. E a Dani tá há quanto tempo aí, Dani? Faz uns 3 meses já. Uns 3 meses já? 2 meses, por aí. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é a maior dificuldade de vocês hoje em relação a vendas? Vamos melhorar um pouquinho a pergunta para poder tentar clarear para vocês. Vocês utilizam muito o WhatsApp aí para vender? Sim. Utiliza? Então bacana. Então deixa eu pegar, vou mudar o rumo da minha reunião aqui. Deixa eu ver aqui o que eu acho aqui. Deixa eu ver onde é que tá. Aqui, vou trazer um negócio para vocês aqui que vai ser bem, pode ser que seja bem legal para vocês. Eu vou compartilhar um documento com vocês. Falem para mim se está compartilhando esse documento aí com vocês. Quer ver? Sim. Tá compartilhando? Tá, a tela. Tá. O que vocês estão enxergando aí? Atendimento de alta performance do WhatsApp. Boa. Então é o seguinte, eu vou falar um pouquinho para vocês a maneira correta de atender pelo WhatsApp, certo? E aí, na sequência do final dessa nossa reunião aqui, eu vou disponibilizar esse material, esse material de atendimento pelo WhatsApp, eu vou disponibilizar lá para o Fausto e o Fausto vai entregar para vocês esse documento, combinado? Tá bom? Esse documento é um PDF, vocês vão baixar no celular de vocês mesmos ali e vão conseguir entender por que muitas vezes eu mando a mensagem, o cliente não responde. Acontece isso? Acontece. Né? Eu passo orçamento, o cliente some. Por que isso acontece? Então, primeiramente, como entender para atender? Eu tenho que entender para atender, conduzir a conversa e fechar mais negócios sem deixar nenhum cliente esfriar. Esse que é o objetivo aqui do nosso encontro, certo? Depois, vocês vão, como eu falei, esse manual vai ficar disponível para vocês, certo? Então, olha só, eu mando mensagem no WhatsApp e o cliente para de responder. Aí, eu mando orçamento e ele some. Então, se você já pensou isso, esse manual realmente foi feito para você. Esse manual, pessoal, foi feito com o quê? Ele foi feito com base em conversas reais, tá? De vários times de vendas, né? Então, eu compilei tudo isso num único documento. Analisando o quê? Conversas reais de atendimento pelo WhatsApp, tanto de outras operações quanto do próprio time aí. Nós encontramos um padrão que se repete e explica, na maioria das vezes, por que o cliente esfria e desaparece. Não é falta de esforço, é falta de método. Olha lá novamente, várias operações eu analisando, certo? Tá? Então, eu encontrei um padrão. O erro mais comum encontrado foram sempre os mesmos. Quais são? O vendedor não chama o cliente pelo nome. Presta atenção, eu não chamo o cliente pelo nome no WhatsApp. Eu envio o catálogo ou envio o orçamento sem entender quem está do outro lado. Outro detalhe, demora horas, às vezes dias para responder. E muitas vezes eu encerro a conversa entregando o controle para o cliente. Tipo, fica à disposição, qualquer coisa me chama. E aí eu desisto depois de 2 ou 3 tentativas de contato. Olha só, esse resultado, né, o resultado de corrigir isso foi medido. Em uma das operações analisadas, a simples mudança na forma de perguntar e conduzir a conversa aumentou a efetividade do atendimento em 38%. E cada vendedor passou a gerar em média de 20 a 30 clientes novos por mês só por indicação, utilizando esse método aqui. Então,
esse manual ele não existe para apontar quem errou, ele existe para mostrar onde estamos e para onde precisamos ir, certo? Então, vamos lá. Quais são os dois pilares, os nossos dois pilares principais? Eu tenho que entender para atender. Nunca envie um catálogo, nunca envie um preço ou um orçamento sem antes descobrir quem é o cliente. Nesse caso, se é um cliente final, nesse caso, se é um arquiteto, é uma construtora, é um carpinteiro, é uma revenda. Cada pergunta feita antes de vender é uma chance de transformar um lead pequeno em uma parceria grande. O que aconteceu? Alguns clientes que eram lojistas, que trabalhavam com muitos arquitetos, quando o lead mandava, né, oi, passa o orçamento disso para mim. O vendedor simplesmente pegava o orçamento desse porcelanato 1,20 por 1,20, tal, é X, e mandava. E aí o cliente sumia. E aí muitas vezes também o que acontece? O cliente sumia. O cliente entrava agora 2 da tarde, o vendedor ia responder 3 da tarde, 4 da tarde. Um lead que vem pelo digital, se tu não responder ele em 5 minutos, as chances esfriam 68%. E outro detalhe, 2, pega o telefone e liga. A mensagem do WhatsApp, pessoal, ela vai ajudar, mas quem vai fechar o negócio é a conversa na ligação. Então, na dúvida, na demora, liga. A ligação resolve em minutos o que o WhatsApp arrasta por dias. Eu peguei organizações fazendo o quê? O cara mandava uma mensagem para ti hoje, 9 da manhã, tu respondia ele 10, 11. Aí, lá umas 3, 4 da tarde, ele respondia de novo para ti. Aí o vendedor respondia às 5 da tarde, passou um dia, ia para outro dia, ia para outro dia. Gente, pega o telefone e liga. Alô, sou Carlos, estou conversando com você aqui por telefone em relação ao seu orçamento. Então, a mensagem ajuda, mas a ligação converte. Olha o que aconteceu, Tamires e Dani. Isso aqui é um caso real. Uma loja que ela vendia, na verdade, era uma empresa de revestimentos de cerâmicos naturais, de Fortaleza. Então, qual é o cliente dela? Lojas para revender o produto, certo? Arquitetos também é cliente dela. Aí, aconteceu o seguinte, os leads chegavam, manda o catálogo de vocês. Todo mundo mandava o catálogo. Aí depois sumia. Manda mais catálogo aqui, a foto daquele produto. Sumia. Nós mudamos, tá? Então, um vendedor perguntou a um cliente qual era a profissão dela antes de mandar qualquer preço. O que a gente ensinou, que eu quero passar para vocês. Antes, o cara assim, o fulana, o Tamires, o Dani, manda para mim o valor desse piso tal. Olá, senhora Ana. Que legal. Só para mim entender, você é um cliente final? Você é uma arquiteta? Você é um carpinteiro? É um pintor? Pergunta. O que aconteceu? Nós mudamos essa abordagem nessa operação. E olha só. Uma moça mandou um WhatsApp, né? Aí, passa o catálogo de vocês, que eu achei o catálogo de vocês interessante. Aí a vendedora, olá fulana, olha, pode me responder, você é o quê? É um consumidor final, é uma lojista revenda ou é alguma arquiteta? A moça respondeu, não, eu sou uma arquiteta. Aí a vendedora, que legal. E olha só, hoje em dia, quantos projetos você tá aí? Você está com quantos projetos hoje em dia? A gente mudou as perguntas e, para nossa surpresa, essa arquiteta respondeu o seguinte, olha, na verdade eu sou dona de um escritório de arquitetura com 15 profissionais e hoje em dia aqui no nosso escritório nós estamos com 58 projetos em andamentos, um potencial de mais de 580 mil reais de orçamentos que foi quase perdido porque em um outro atendimento parecido ninguém perguntou nada. Essa cliente que entrou, modelo antigo, eles só iriam mandar o catálogo. Me passa o catálogo de vocês que eu achei legal. Só iriam mandar o catálogo. O cliente ia sumir. Agora, essa cliente entrou. Passa o catálogo para vocês. Olá, senhorita fulana tal. Que legal que você está aqui. Pode me falar se você é consumidor final, se você é uma arquiteta, se você é uma loja revenda? Aí ela falou, não, eu sou uma arquiteta. Que legal. E atualmente, quantos projetos você tem aí na sua mão? Porque todo arquiteto está fazendo mais projetos. Vocês concordam?
E aí ela falou que era dona de um escritório de arquitetura que tinha 15 arquitetos e arquitetos que trabalhavam para ela e ela estava com 58 projetos. Então, duas simples perguntas fez virar o jogo, entende? E aí a gente entrou lá nos 58 projetos, foram 58 orçamentos, que não tinha, certo? Muitas vezes não temos o que queremos em vendas, porque simplesmente a gente não pergunta o que a gente quer, pessoal. A gente tem medo, não fiquem com medo. Em vendas nós não temos o que a gente quer, porque a gente não pergunta o que a gente quer. Então perguntem, né? Não tenham medo de perguntar o que realmente a gente precisa. E aí eu criei 12 regras de ouro do WhatsApp, 12 regras de ouro. A primeira regra, chame sempre o cliente pelo nome. O nome do cliente cria conexão imediata. Sempre que possível, coloca o nome do cliente em negrito. Mano, como é que eu coloco em negrito? Asterisco, o nome do cliente asterisco, o nome do cliente em negrito. Nunca comece uma resposta sem antes usar o nome de quem escreveu. Olha o modelo errado, ó. Bom dia, tudo bem? Errado. Qual é o modelo certo? Bom dia, Andressa! Que satisfação receber o seu contato aqui. Como é que eu posso te ajudar? Chama o cliente pelo nome. Mano, eu não sei o nome. Olá, qual é o seu nome? Pergunta. Ele vai dizer, meu nome é Mano Posa. Olá, Mano Posa. Que satisfação receber o seu contato aqui. Esse é o padrão certo, pessoal. Não foi uma operação que eu analisei, foi mais de 50 operações que eu analisei para criar essa metodologia. Segunda regra de ouro do atendimento do WhatsApp, entenda antes de enviar o catálogo ou preço. A gente tem que entender antes de pedir qualquer coisa, antes de mandar qualquer material, pergunte com que a pessoa trabalha. Senhora Marcele, você é uma cliente final? Ou você é algum especificador? É alguma arquiteta? Entende? Então, pergunta se é um construtor ou um arquiteto. Então, vocês sabem que construtor a gente pode atender, arquiteto também, cliente final também. Por quê? Isso muda completamente a forma de vender e revela oportunidades escondidas. Vocês estão entendendo qual é a maneira errada? O cliente pergunta o preço do compensado naval, né? Aí você vai lá e responde o seguinte... o vendedor já manda, o vendedor pega e já manda direto o valor sem perguntar nada. Aqui um exemplo, né? Qual é o certo? Marcos, antes de eu te passar esses valores certos, você é carpinteiro, você é construtor, você é cliente final. Aqui é para vocês adaptarem aí para vocês, entende? Para vocês adaptarem isso aí para o modelo de vocês. Então, você Marcos, só me responde uma pergunta. Você é consumidor final ou você é um arquiteto, uma arquiteta? Perguntem, certo? E agora, o que mais? O que mais aqui, ó? Então, maneira errada, maneira certa. Outra, respostas rápidas. O lead esfria em minutos. Terceira regra de ouro, respostas rápidas. O lead esfria em minutos. Um lead vindo de anúncio ou Instagram quer ser atendido para ontem. Depois de 5 a 10 minutos sem resposta, as chances já esfriam bastante. Principalmente fora do horário comercial. Aqui eu oriento todo gestor, todo dono. Cara, hoje em dia é inadmissível se tu tens um funil de atração de clientes e tu não tens uma IA para responder ele 24 horas por dia. Porque vocês encerram aí as vendas às 6 horas, vão embora. Aí já pensou, tu tens o funil rodando, o cliente responde lá às 7, 8 horas da noite, aí tu vai responder só no outro dia, já perdeu. Por quê? Porque durante aquele horário mesmo, algum concorrente vai responder ele na hora. Então, tentar responder o mais rápido possível. A quarta regra de ouro, jamais, pessoal, jamais utilize a palavra custa. Sabe qual é o motivo? Na neurociência, a palavra custa... O que o cérebro humano interpreta? Custa. Nossa, é algo que vai me tirar o dinheiro. Custa, vai me tirar o dinheiro. Investimento, nossa, eu vou ganhar dinheiro. O cérebro humano já tem esse padrão. A palavra custa, alguém vai me tirar. Investimento, eu vou ganhar. Então a palavra custa, ela remete a algo ruim, a um custo, a uma perda. Vocês concordam? Então substitua sempre por investimento. Olha a maneira errada. Olha, esse porcelanato X custa a partir de R$ 254 o metro. Elimine isso. O certo. Olha, senhor, esse seu orçamento desses 60 metros porcelanatos,
ele tem um investimento a partir de R$254 o metro quadrado. Meu senhor, para esse seu orçamento, terá um investimento de X reais. Elimine a palavra custa, coloque investimento. Qual é a quinta regra de ouro, Mano Posa? A quinta regra de ouro: orçamento, pessoal, não se envia, se apresenta. Como assim? Nunca jogue o orçamento pronto no WhatsApp e espere a resposta. Ligue antes, apresente o valor, tire dúvidas e já aproveita para oferecer itens que o cliente não pediu. Como assim, mano? Numa operação que eu estava, eles falaram o seguinte: mano, como entra muito lead, mesmo aquele orçamento de R$600, R$700, de R$1.000, a gente tem que apresentar. Aí eu assim, olha, como entra muito leads, vocês têm que botar um filtro, certo? Olha, orçamentos acima de X reais, nós vamos ter que ligar para o cara para entender melhor. Agora, orçamentos abaixo de X reais, tudo bem, envie o orçamento, mas façam as perguntas. Então, como que funcionaria? O que é aqui o errado do atendimento do WhatsApp? Manda o orçamento por texto e some. O que é o certo? Seu Paulo, já estou com o seu orçamento pronto aqui. Posso te ligar 5 minutinhos para te apresentar e tirar umas dúvidas? O que vale a pena para nós? De repente vocês estão com um orçamento de 5, 6 mil reais. Poxa, é um orçamento legal. Manda essa mensagem: seu Paulo, estou com o seu orçamento pronto aqui. Deixa eu te ligar 5 minutos. Manda, mas ligar? Gente, ligar cria conexão. Ligar vai fazer com que, se tu não ligar, tu corre o risco de tu mandar o orçamento e o cliente sumir de novo. Agora, antes de enviar o orçamento, tenta utilizar essa técnica. Seu Paulo, já estou com o seu orçamento pronto aqui. Posso te ligar 5 minutinhos para te apresentar e tirar umas dúvidas? 5 minutos Gente, aí tu vai ligar para ele, vai criar conexão com ele, vai tirar mais algumas dúvidas, já vai perguntar para ele se ele precisa de mais de argamassa, ou se ele precisa disso aqui, daquilo ali, na ligação. Sexta regra de ouro: elimine diminutivos e erros de português. A gente precisa prestar muita atenção. Erros de português escritas, porque muitas vezes aquele lead é um arquiteto, é uma arquiteta. Que um arquiteto e uma arquiteta já se comunicam melhor, sim ou não? Eles já se comunicam melhor. E um outro detalhe: direitinho, certinho, bonzinho, descontinho. Isso aqui, pessoal, soa pouco profissional. Cuidado também com acentuação e crase. Muitos clientes, arquitetos e engenheiros, eles reparam nisso e associam a credibilidade da empresa. Lembra aquele detalhe? O cliente julga o livro pela capa? Ou melhor, eu julgo o livro pela capa. Muitas vezes a Thaís também, a Tamires também, a Dani também. A gente concorda? A gente não julga o livro pela capa? Aquela, né? Poxa, olhou o cara, nós já temos uma primeira impressão. Então já pensou se você está conversando com aquela pessoa pelo WhatsApp a primeira vez e você erra a escrita? Aquele cliente vai te julgar: nossa, não sabe nem escrever direito. Então cuidado. O errado aqui, o que é o errado? Conseguiu ver certinho o orçamento? Ficou bonzinho? Ficou direitinho? Cuidado. Como é que é o certo? Seu Paulo, conseguiu abrir direito o catálogo? Conseguiu visualizar direito o nosso orçamento? Seu Paulo, se algum produto chamar a sua atenção, me chama que eu te ajudo com a aplicação e a metragem. Então evitem esses diminutivos e erros de português. Sétima regra de ouro: frases como: mandei o orçamento, fica à disposição, qualquer coisa me chama. Analisa direitinho. Transfere para o cliente a responsabilidade de retomar o contato. E isso quase nunca acontece. Quase nunca acontece. Quando você manda o orçamento e diz: qualquer coisa eu estou aqui. Enviei o orçamento, qualquer coisa estou à disposição. Tu acha que o cliente vai retornar? Não vai. Então, evite. Fico à disposição, qualquer coisa me chama. Sempre assuma micro compromissos com seu cliente. O exemplo: posso te ligar amanhã de manhã para alinharmos os detalhes, seu Paulo? Tu enviou o orçamento agora, ou ligou: seu Paulo, posso te ligar rapidamente
para falar alguns detalhes do orçamento? Pode, liga. São Paulo, eu estou enviando o valor do investimento para esse orçamento. São Paulo, o senhor consegue me dar uma resposta agora, para nós fecharmos isso agora? Ô Tamires, ô Dani, não, tá louco? Agora não. Tudo bem, posso ligar para o senhor, que horas? Agora umas 5 da tarde? Não, calma. Quando é que eu posso ligar para o senhor? Não, deixa que eu te ligo. Deixa que eu procuro. Não, seu Paulo, eu sei que o seu dia é muito corrido. E muitas vezes vai acabar passando batido. Vamos fazer o seguinte, amanhã às 10 horas da manhã, posso ligar para o senhor? Não, então tá bom, me liga. Assuma micro compromissos. Lembra lá, muitas vezes em vendas nós não temos o que a gente quer porque a gente não pede o que a gente quer. Então foquem, se atente nisso. Nunca entregue o controle da negociação para o cliente. Certo? 8ª regra de ouro, toda conversa termina com o próximo passo marcado. É como eu falei anteriormente também. Nenhuma negociação deve ficar sem uma ação definida. Uma ligação amanhã, o envio de uma informação, uma confirmação de decisão ou fechamento do pedido. Antes de encerrar o atendimento, já agende o próximo contato no sistema. Se você tem um CRM, já anota ali. Se você está na ligação, seu Paulo, envia seu orçamento, o senhor consegue me dar uma resposta quando? Quando que eu posso ligar para o senhor me dar um sim ou não? Saiba, seu Paulo, que seu não para mim é quase mais importante do que o sim. Assuma o micro compromisso, você vai ver que o cliente vai falar. E se por acaso o cliente devolver com a seguinte frase: não, Tamires, Dani, não, deixa que eu te ligo aí amanhã. Não aceitem isso. Seu Paulo, eu sei que o seu dia é muito corrido. Vamos fazer o seguinte, o senhor disse que me liga amanhã. Eu vou fazer melhor para você. Amanhã, às 15 horas, tá bom eu ligar para o senhor? Assumam esse micro compromisso com o cliente. Não deixe pontas soltas. A 9ª regra de ouro. Não desista até ouvir um sim ou um não. O cliente que não responde não é cliente perdido, pessoal. O silêncio não encerra a negociação. E o nosso objetivo aqui qual é? Sempre obter uma resposta definitiva, mesmo que seja um não. Um exemplo, tu mandou um orçamento hoje. Seu Paulo, posso te ligar amanhã para o senhor me dar uma resposta? E mandou o orçamento, ele não te respondeu. Chega amanhã, seu Paulo, conseguiu ver o meu orçamento? 2 vezes. No outro dia, seu Paulo, estou tentando falar com o senhor, chegou a ver meu orçamento? 3º dia. Aí o que acontece com a maioria das empresas? Não mandam nem essas 3 mensagens. Esquece do cliente, sumiu. Ou você mandou uma mensagem, no outro dia, será que eu mando uma mensagem? Se eu mandar, vou incomodar ele, né? Vou mandar, não vou mandar. Não, vou mandar 2 mensagens. 2 mensagens vou mandar. Não, agora no outro dia mandar outra mensagem, aí eu vou incomodar ele. Não, vou mandar, aí tu esquece. Gente, o cliente não solicitou um orçamento todo dia, até ele te dar um sim ou não, tu tens que mandar mensagem para ele. Quantas, mano? 78% das empresas perdem muito dinheiro por falta de follow-up. Por qual motivo? Eles fazem de 3 a 6 mensagens e depois desistem no cliente. 3 a 6 mensagens eles desistem. O que a regra ensina? 12 a 16 mensagens. O que, mano? 12 a 16 mensagens. Mano, mas eu vou incomodar? Vai incomodar o cliente porque ele pediu um orçamento, eu passei o orçamento, só quero uma resposta dele. Nós mandamos umas 15 mensagens para depois, tudo bem, depois eu desisto. E daí, mano, se o cliente for mal educado, até hoje, só tive um cliente mal educado. Por qual motivo? Eu já tinha mandado umas 30 mensagens para ele, e eu estava em casa no domingo de manhã, tá? Eu estava lá fazendo stories, aperitivando um churrasquinho, tomando uma cervejinha e olhando meu story. Daqui a pouco eu olho nos meus stories, quem é que visualizou meu stories? Esse cliente que eu tinha mandado mais de 30 mensagens, não me respondeu. No que eu vi que ele visualizou meus stories, sabe o que eu fiz? Eu fui lá no direct dele e liguei do Instagram para ele no domingo de manhã. Liguei uma vez do Instagram, ele não atendeu, liguei 2 vezes, eu vi que ele desligou, aí ele mandou uma mensagem para mim. Sabe o que ele mandou? Poxa, que bicho chato,
Fica me incomodando até, não tem Cefragol, até num domingo me incomodando, que chatice isso. Aí sabe o que eu respondi para ele? Muito obrigado, senhor Marcelo. Não me esqueço o nome dele, porque foi o primeiro que me disse isso. Muito obrigada pela sua resposta, Marcelo. Eu só precisava de uma resposta sua. Afinal de contas, você solicitou um orçamento meu há mais de 40 dias atrás e não me respondeu até hoje. Agora, você me deu uma resposta. Agora eu entendi. Mesmo assim, não faz sentido para você agora. Posso te fazer uma ligação daqui uns 60 dias? Ainda respondi isso para ele. Ele não me